Hoje eu vim aqui contar um caso, um julgamento que ocorreu entre uma empresa e uma seguradora, quando um guindaste que trafegava ali por uma rodovia, ele pegou fogo. Então a seguradora negou a indenização para essa empresa e ela teve então que entrar com uma ação no judiciário. Esse é o caso que eu vou contar para você hoje. Olá, meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico para você ficar sempre esperto em relação aos seus direitos e saber o que fazer sempre que eles forem desrespeitados. E hoje o caso é de uma empresa de engenharia que acabou entrando com um processo contra uma seguradora. Então eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu nesse caso. Um guindaste, ele estava trafegando por uma rodovia e depois de andar 870 quilômetros, ele foi reabastecido. E após esse reabastecimento, ele, assim que ele saiu, ele começou a apresentar alguns problemas, provavelmente causado pela má qualidade do diesel ali naquele abastecimento. E após ficar 2 dias parado, ao tentar fazer a ligação novamente desse guindaste, ele funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido. E depois de andar mais de 100 quilômetros, o guindaste simplesmente pegou fogo e deu PT. E aí, nesse caso, a seguradora negou a indenização para essa empresa de engenharia, alegando que houve um fator interno, um problema mecânico dentro desse caminhão que causou incêndio e que isso estava na pólice como risco excluído, porque naquele caso, segundo a seguradora, só caberia acionar o seguro caso o incêndio fosse provocado por algum fator externo, ou seja, que não tivesse nada a ver com um problema mecânico dentro do caminhão, dentro do guindaste. Então, nesse caso, a empresa de engenharia foi obrigada a entrar com essa ação judicial que ela perdeu em primeiro e em segundo grau. Ou seja, o juiz falou que o caso não merecia procedência, o Tribunal de Justiça, salvo engano, do Estado de São Paulo, manteve a decisão, obrigando com que essa empresa de engenharia entrasse com recurso no STJ. E lá no STJ, os ministros entenderam que era dever da seguradora no processo comprovar que a causa que gerou ali aquela perda total do guindaste teria sido esse fator interno, algo de dentro que aconteceu dentro do caminhão. E como a perícia foi inconclusiva em relação a isso, os ministros entenderam que a seguradora não conseguiu provar no processo judicial que aquele fogo ele começou ali, originou dentro do caminhão e não de um fator externo. E até para justificar esse entendimento, os ministros falaram que, no caso de dúvida de interpretação do contrato em relação a se o fogo começou de dentro ou de fora, ele deveria ser interpretado do modo mais favorável ao consumidor. E isso me faz querer explicar para vocês uma relação, a questão de ônus da prova, dever de prova dentro de um processo judicial, quando a gente está ali disputando um litígio com uma seguradora. Nesses casos, a seguradora é que tem o dever de provar tudo que ela alegou no processo judicial. E caso ela não prove tudo que ela alegou para negar a indenização do seu seguro, ela vai então perder o processo e ser obrigada a indenizar a empresa ou a pessoa física que acionou a seguradora. Então, sempre que a gente tiver num processo judicial, o consumidor ele só tem que provar a relação jurídica com aquela seguradora, ou seja, provar que tem uma apólice de seguro que ele contratou e todos os motivos utilizados pela seguradora para negar a indenização desse seguro, ela vai ter que provar no processo judicial. Então, o consumidor fica numa posição de vantagem, isso porque assim determinou o Código de Defesa do Consumidor, que deu ao consumidor essa inversão do ônus da prova, a inversão do dever de provar, porque no processo judicial, normalmente, quem alega prova. Se o autor alegou tal coisa, ele tem que provar essa tal coisa. Agora, quando isso interfere no direito do consumidor, esse ônus é invertido e passa a ser do fornecedor, da empresa, da outra parte, o dever de provar que aquilo que o consumidor falou não corresponde com a verdade. Então, isso é o que a gente usa muito nas ações envolvendo seguros, porque quando a seguradora não prova tudo que ela utilizou como fundamentação para negar a indenização do seguro, a gente acaba ganhando então esse processo quando ela não faz essa prova. Outra coisa que é interessante nesse caso é a importância da gente ser resiliente num processo judicial. Nesse caso, por exemplo, o segurado, a empresa ali de engenharia que acionou o seguro, ela perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo grau, conseguindo reverter essa decisão somente no STJ, que é o último grau que ele poderia se utilizar
quando não envolve assuntos que interfiram na Constituição Federal. Então é importante que a gente sempre tente, até o STJ, entrar com esses recursos para que assim os ministros possam diligenciar, ter acesso ao caso e poder decidir. Em algumas vezes a pessoa consegue então reverter essa decisão somente no STJ, como foi esse caso aqui, envolvendo uma empresa de engenharia e uma empresa de seguros. E aí eu venho falar mais duas coisas a respeito de seguro, além dessa inversão do ônus da prova, além da resiliência. Toda vez que o consumidor ganha uma ação envolvendo seguros no Poder Judiciário, se essa ação demorar, por exemplo, 5 anos, esse dinheiro da indenização ele vai ser corrigido e atualizado durante todo esse tempo, desde a data da assinatura do contrato. Isso porque o seguro tem essa regra específica, onde a atualização monetária ela não vai começar a partir do processo judicial, mas sim da data da contratação daquele seguro. Então, depois de 5 anos, o valor da indenização vai ser atualizado e com certeza ele vai ser muito maior do que o valor no início daquela ação judicial. Outra coisa que eu queria falar para vocês é prestarem muita atenção em relação ao prazo, porque o consumidor ele tem apenas o prazo de 1 ano para entrar com uma ação e requerer a indenização do seguro. Caso esse prazo seja perdido, o consumidor vai ter sérios problemas para entrar com processo judicial, porque certamente ele vai ser julgado com base na prescrição e o consumidor não vai conseguir receber a indenização. E muitas seguradoras de má fé acabam ali postergando essa análise, essa regulação do sinistro, para que exatamente o consumidor perca o prazo de acionar o judiciário. E sempre que isso acontece, dificilmente a gente consegue reverter no judiciário. Então fique esperto. Sempre que você tiver um seguro e você requerer indenização para a seguradora, ela ficar enrolando para responder, você tem que exigir que ela faça isso pelos meios, pelos canais oficiais, seja por e-mail, por uma gravação, mas você tem que ter ali uma carta, algum documento que prove a data em que você fez o requerimento e principalmente a data em que a seguradora te respondeu. Porque esse prazo entre você requerer e ela te negar a indenização do seguro vai interromper esse prazo de 1 ano que eu acabei de falar. Então fique atento, porque no caso de recurso junto com a própria seguradora, esse prazo que ela demora para te responder entre o seu recurso e a resposta final não conta para a interrupção desse prazo. Então, sempre que tiver diligenciando, tiver requerendo uma indenização com uma seguradora, o ideal é que você faça isso por meio de um advogado, onde ele vai conseguir produzir as provas que você precisa, caso ela negue a indenização e você seja obrigado a ajuizar uma ação na justiça. Então, fique sempre esperto. E esse era o caso que eu queria contar para vocês hoje, porque sempre que eu conto um caso, eu também posso explicar os direitos envolvidos das partes ali, seja do consumidor, seja da seguradora. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curta e compartilha esse vídeo com quem você sabe que tem algum tipo de seguro, porque essa informação que eu trouxe aqui hoje pode ajudá-lo no momento de dificuldade. E se você quiser me mandar uma mensagem, obtendo mais informações sobre seguros ou até mesmo sugerindo um novo tema para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, faça isso por meio das outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você quiser saber de outros direitos ou outras dicas relacionadas a processos, você pode também se inscrever no nosso canal do WhatsApp. Ali, além dos vídeos que eu coloco aqui no nosso canal, eu coloco também outras informações, dicas e direitos que você pode ter. Então, entra no canal, que o link eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, e eu conto com a sua ajuda para divulgar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Beleza? Um grande abraço!